Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E lembrando que o programa essa semana está sendo transmitido diariamente aqui, diretamente da Expo Inter, a grande feira de tecnologia agropecuária, nos maiores da América Latina, que se realiza em Esteio, na Grande Porto Alegre. Evento que começou no final de semana, vai até o próximo final de semana, mostrando aqui as tendências em tecnologia, de máquinas agrícolas, de pecuária, de genética, ou seja, tudo que interessa ao homem do campo da agricultura e da pecuária. E o canal Taravioa está aqui transmitindo diretamente seus programas ao vivo, diretamente da feira em Esteio, no Rio Grande do Sul. A gente começa o programa desta terça-feira dando aquela conferida aqui nos indicadores dos nossos mercados de todos os dias. Dólar operando em forte alta agora, 0,9%, R$ 4,18 é a cotação da moeda americana nesse início de tarde de terça-feira. E o índice Bovespa, da nossa B3 aqui, operando com forte alta também de 1,5%. Lá fora, dólar index opera com alta de 1 ponto percentual. Petróleo subindo também 1,3% na Bolsa de Nova York, 1,1% na Bolsa de Londres, onde se opera o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, Bolsa de Chicago com a soja operando em baixa nesse início de tarde, ontem deu uma subida, agora volta para trás outra vez, refletindo aqui os humores do mercado com relação ao vai e vem da questão das negociações entre chineses e americanos sobre o seu contencioso comercial. O presidente Donald Trump diz que os chineses estão a fim de fazer um acordo, os chineses não confirmaram isso aí, então o mercado volta aqui a recuar, soja caindo 1,3% nesse momento na Bolsa de Chicago. Milho também com queda, 0,4%, arroz não é diferente também, na Bolsa de Chicago caindo um pouquinho, 0,2%. Trigo na contramão sobe, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo, algodão que tinha caído bastante nos últimos dias, volta a subir, 1,4% nesse momento. Suco de laranja também com alta, 0,5%. Cacau também sobe, 0,2%. Do outro lado da tabela temos aqui o café, infelizmente caindo outra vez. O café é aquela gangorra, sobe num dia, cai no outro. Café arábica em Nova York com queda de 0,8%. E açúcar também, açúcar caindo bastante, 1,8% neste momento. A Emater do Rio Grande do Sul divulgou hoje a sua primeira previsão, seu primeiro prognóstico para a próxima safra gaúcha de grãos, a safra de verão, cujo plantio já está começando aqui no estado, onde a gente está nesse momento. E a Emater está prevendo aqui uma safra recorde de soja e do conjunto de grãos aqui da safra de verão. 33,3 milhões de toneladas, um aumento de 5,8% sobre a safra anterior. Soja deve ter crescimento de área, em torno de 112 mil hectares, vai para 5,9 milhões de hectares. Boa notícia, pessoal das máquinas agrícolas aqui, que estão vendendo mais máquinas em função disso, aqui na nossa Expo Inter. Soja com a tendência de produção de 19,7 milhões de toneladas, crescimento de 6,8% segundo a previsão da Emater. Milho verão também aqui, aliás é a única safra, o Rio Grande do Sul não tem safrinha de milho, então aposta tudo na primeira safra, também é uma tendência de crescimento da área, 1 ponto percentual e crescimento da produção, da produtividade, levando a produção a crescer para 5,9 milhões de toneladas. Também uma safra grande de milho aqui no estado gaúcho. O contraponto é o arroz, infelizmente aqui com o arroz com uma tendência de queda de 2% na área de plantio, não é já novidade, que tem sido constante nos últimos anos, em função de baixos preços, altos custos de produção, concorrência às vezes predatória aqui dos países vizinhos do Mercosul, e entrando com o seu arroz aqui com custo mais baixo. Isso faz com que os produtores fiquem desanimados, apostem mais na soja na metade sul do estado e recuam em termos de área de plantio de arroz irrigado, de altíssima tecnologia que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o estado que é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Tendência, segundo a matéria, de uma queda de 2% na área de plantio, mas com a novidade boa aqui, que é um crescimento previsto na produtividade, 5,3%, e a tendência de um crescimento na produção, vai para 7,5 milhões de toneladas, apesar dessa queda aqui na área de plantio. Então, produtividade aqui compensando a redução da área, o que é muito bom. Então tá aí o retrato aqui, a primeira previsão, portanto, para a próxima safra gaúcha. O produtor gaúcho bastante animado aqui. Teve uma safra boa esse ano, tá? Isso ajuda também. Expectativa de que continue a ter bons preços, pelo menos para milho e para soja, isso está acontecendo. O arroz, infelizmente, não mostra o mesmo resultado, por isso está aí a tendência de redução da área de arroz.
E o presidente Jair Bolsonaro hoje disse que vai recusar essa proposta de ajuda aqui da União Europeia, dos países do G7, perdão, para combater as queimadas e os incêndios na Amazônia, a menos que haja aqui uma mudança de postura, inclusive do presidente francês lá, que parece que Bolsonaro se sentiu ofendido por declarações do presidente da França. Vamos assistir aqui um videotape aqui mostrando aqui as reações do presidente Bolsonaro com relação a essa questão dos incêndios na Amazônia, que tem impactado inclusive não só o Brasil aqui, mas o mundo inteiro. O governo Jair Bolsonaro vai rejeitar a oferta de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Dinheiro que equivale a mais de 80 milhões de reais. O anúncio da oferta foi feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro tem trocado farpas desde a semana passada. De acordo com Macron, parte dos recursos seria destinada ao reflorestamento, sob responsabilidade de organizações não governamentais, que Bolsonaro chegou a acusar, sem provas, de que estariam por trás dos incêndios. Nesta terça-feira, as queimadas na Amazônia serão tema de uma reunião em Brasília, entre Bolsonaro e governadores da região. Militares seguem nos trabalhos de combate aos focos de incêndio, uma ação por terra e pelo ar, com uso de aeronaves que despejam água nas áreas afetadas pelo fogo. Segundo as Forças Armadas, 2.500 militares estão envolvidos na operação. O Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que houve redução nas áreas queimadas. Não foram fornecidos números. Um gráfico ilustra a redução dos pontos de fogo de sábado para segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro esteve em uma reunião com o comando das operações no Ministério da Defesa. As ações na Amazônia seguem dois caminhos, o de combate aos incêndios e o de investigação para identificar responsáveis por queimadas criminosas. A Procuradora-Geral da República criou no Ministério Público Federal uma força-tarefa para atuar nessas apurações. O grupo vai pedir a abertura de um inquérito policial. Que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores. A Polícia Federal também está atuando no caso. 25 agentes já estão na região investigando a suspeita de que um grupo de WhatsApp teria feito uma convocação para colocar fogo na mata. Para o Ministério Público, há indícios claros de envolvimento com o crime organizado. O desmatamento custa caro. Então não se desmata sem capital, sem recursos. Então, para desmatar uma área de 1.000 hectares, como a gente tem identificado, o sujeito desembolsa por volta de R$1 milhão. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República foi favorável à liberação de parte dos recursos recuperados em crimes de corrupção contra a Petrobras para a Amazônia. A Advocacia Geral da União pediu ao tribunal mais 5 dias para se manifestar. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. E depois do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi a vez da Procuradora-Geral da República pedir a liberação do fundo da Petrobras para combater os incêndios da Amazônia. De Brasília, o jornalista Rodrigo Orengo traz os detalhes. O Supremo Tribunal Federal deve decidir até quarta-feira a liberação de recursos do fundo da Petrobras, oriundo de acordos da Lava Jato, para o combate aos incêndios na Amazônia. Foi um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora temos também uma solicitação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que solicita a liberação de 300 milhões de dólares para o combate aos incêndios. Inicialmente, o presidente da Câmara tinha solicitado 200 milhões de reais para o desbloqueio, descontingenciamento de recursos do Ministério do Meio Ambiente, que o governo havia bloqueado no orçamento em função de dificuldades financeiras, e também ainda a liberação de 800 milhões de reais para a divisão entre União e Estados em prevenção em programas de combate aos incêndios na região da Amazônia. Agora, o Supremo vai reunir ainda a Procuradoria-Geral da República, a representante da Câmara e a Advocacia-Geral da União, além do Ministério da Economia, para uma decisão. E essa decisão deve ser tomada justamente na quarta-feira pelo ministro relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes. O governo já liberou, já descontingenciou 38 milhões de reais para ajudar as forças militares que agora são enviadas à região da Amazônia na garantia da lei e da ordem, na operação GLO, Garantia de Lei e Ordem,
justamente nos estados que solicitaram. É um esforço tanto do Legislativo, agora do Executivo e também da Procuradoria-Geral da República para liberação desses recursos. E cabe ao Supremo Tribunal Federal este aval, este ok aí para liberar este dinheiro. Agora, o que a gente vê também é que deputados começam a pressionar, e são deputados de uma minoria aqui do Congresso Nacional, para que o Legislativo discuta a liberação do fundo partidário, aliás, do fundo eleitoral, também para a Amazônia. Agora, este é um assunto que não deve andar aqui no Parlamento, né? O Congresso volta a se reunir para discutir a lei de diretrizes orçamentárias e a questão mais polêmica é justamente mais que dobrar o fundo eleitoral, que vai chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais. É a definição orçamentária para o ano que vem. Mas essa é uma sugestão de alguns deputados que não vai prosperar porque tem muita pressão partidária para que esse recurso seja elevado para as próximas eleições. Muito bem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai embarcar agora no próximo mês aqui, junto com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, para visitar 4 países árabes. O objetivo é abrir novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. A ministra também comentou essa questão das queimadas aqui, sobre o desmatamento da Amazônia, e contestou as declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Vamos acompanhar. Há décadas, os países árabes são o principal destino dos produtos agropecuários brasileiros. Nos últimos 10 anos, a participação do agronegócio saltou de 60% para mais de 75%. Além das carnes, que são abatidas segundo o mandamento do Alcorão, açúcar, cereais, oleaginosas e café são os principais produtos embarcados. Agora, os árabes estão debruçados sobre a segurança alimentar e vê o Brasil como um forte aliado. Estamos verificando necessidade país a país, verificando que entraves nós temos para suprir essas necessidades, fazendo acordos novos. O Brasil precisa ousar mais, ter outros produtos com mais valor agregado, mais complementariedade e que também deem a tão sonhada segurança alimentar que o mundo árabe tanto precisa. A ministra Tereza Cristina embarca em setembro para visitar alguns países árabes. Estão no radar Egito, Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. O objetivo é ampliar mercado para produtos agrícolas, como lácteos e frutas. Intensificar essa relação entre o Brasil e esses mercados que são grandes consumidores dos produtos brasileiros, que sabem a qualidade do nossos produtos e a segurança que o Brasil dá. As notícias sobre desmatamento e queimadas também foram debatidas. A ministra criticou o governo francês, chamando de oportunista, e afirmou que a imagem do Brasil foi ligeiramente abalada. Tereza Cristina ressaltou que o bom senso prevaleceu por parte dos outros líderes europeus. Os produtores rurais da França vêm se insurgindo aí contra os produtos brasileiros, querendo denegrir a imagem dos nossos produtos. Graças a Deus o bom senso prevaleceu e a gente teve aí apoio do Reino Unido, da Alemanha. Ups and downs, né? Você consegue aumentar o mercado, depois paga porque se apresentou mal, ou não entregou, ou a informação errada prejudica o comércio. É um trabalho institucional de país que está faltando. Muito bem, a gente vai fazer agora um breve intervalo. Na volta nós vamos conversar sobre tecnologia agrícola, tecnologia de máquinas agrícolas. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio, para um bate-papo sobre isso, José Carlos Carramati, que é diretor comercial da Valtra, importante empresa fabricante de máquinas agrícolas aqui no Brasil. A gente volta já. Volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia, edição de hoje, assim como toda semana, aqui diretamente da Expo Inter, feira tradicional aqui de tecnologia, um dos maiores da América Latina, aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre. E Expo Inter é sinônimo de tecnologia. Eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio, improvisado aqui na Expo Inter, para um bate-papo, José Carlos Carramati, ele que é diretor comercial da Valtra, uma das grandes empresas produtoras de máquinas e equipamentos agrícolas aqui no Brasil. José Carlos, muito obrigado por atender nosso convite, parabéns aí pela presença de vocês aqui na feira, já vi que o stand está muito bonito. Conte pra gente o que está rolando em termos de tecnologia nova nesse nosso mercado crescente aqui, sempre tem a novidade aqui em termos de tecnologia produtor rural de todo o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A Valtra, ela tem por característica ser uma empresa de prover tecnologia para os agricultores, ou seja, essas tecnologias no que tange a maquinário, elas envolvem tanto o preparo de solo, como o plantio,
quanto à aplicação de defensivos, herbicidas, inseticidas, fungicidas e assim por diante, e também culmina com a colheita dos grãos, que é a finalidade principal. Estar aqui na Expo Inter é um privilégio para nós, porque é uma feira bastante frequentada por agricultores, obviamente mais regionalizados aqui do Rio Grande do Sul, porém aqui a gente consegue ter um termômetro muito grande e muito correto e muito preciso do que se teve como resultado da safra 2019 e do que se espera com relação à safra 2020. A gente traz para o nosso stand aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Expo Inter, alguns produtos nossos que são da linha de tratores, alguns pulverizadores, alguns produtos da linha de colhedoras e também de plantadoras. Os destaques para esse ano, na verdade, a gente tem alguns lançamentos que estão sendo feitos aqui. Um deles é a nossa linha BH, que são tratores assim, de potência bastante variável em função do que os agricultores esperam. São tratores muito versáteis que se prestam para a produção de grãos, para a produção de cana-de-açúcar e outras culturas espalhadas pelo Brasil. E a gente tem trazido aqui, trouxemos para cá também um lançamento do que a gente chama dos tratores estreitos, né? O mercado tem chamado de tratores fruteiros, que são tratores menores, de menor potência para trabalho em culturas menores, tipo fruticultura, né? Fruticultura, café ou então uva e assim por diante. Ou seja, os agricultores têm visto no nosso stand essas duas plataformas tecnológicas, têm gostado muito, têm dado muito apreço a esse tipo de tecnologia que nós da Valtra trouxemos para cá. Vocês atuam em todas as áreas do setor produtivo, ou seja, café, grãos, soja, milho, fruticultura, cana? Sim. O nosso portfólio ele cobre todas as culturas nacionais, em todas as regiões também, visto que os tratores nas diversas potências que nós temos, e como eu disse, pulverizadores, colhedoras e plantadoras, elas são prontamente disponíveis para todas as culturas. Sim, estamos em todos os estados e em todas as culturas. Uma coisa que me chamou a atenção, eu passei ali pelo stand da Valtra aqui, é a imponência dos equipamentos dos tratores, e particularmente aqui, porque eu tinha uma visão de que a Valtra faz parte de um grupo grande, que inclui uma marca Massa e Ferro, por exemplo, que é a AGCO, né? A GCO, de atuação mundial. E a minha impressão que eu tinha, errado pelo que eu estou vendo aqui, de que a Massa cuidava das máquinas gigantes e que a Valtra das máquinas menores. Até uma vez visitei a fábrica da Valtra lá e só vi trator pequeno, né? Não é mais isso, né? Não é mais isso. Hoje a nossa linha de tratores especificamente, ela vai das menores potências, dos 50 cavalos para cima, indo até linhas maiores, mais de 300 cavalos, ou seja, assim, de fato cobrindo toda a necessidade em termos de potência para as mais diversas culturas. Hoje temos tratores de média, alta e baixa potência, atendendo aí as necessidades do agricultor pequeno, médio e grande também. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente continua a conversa aqui com José Carlos Carramati, que é diretor comercial da Valtra em todo o Brasil. A gente volta já. O Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferidinha rápida aqui nas nossas cotações de mercado físico, pelo menos da soja e do milho, para ver como é que está o pulso do mercado no interior do país. Olha, a soja continua firme, preço no Porto Paranaguá agora 89 de ontem para hoje, subiu 0,6%. Interior do país, Passo Fundo estável, 82,50. Cascavel subindo 0,6%. Rondonópolis alta de 3,2%, dá um salto aqui para R$80 por saca. Sorriso 72,50 estável, subindo em Rio Verde, também Dourados, Uberlândia estável, Barreiras também com alta 1,3%. Vamos ver o milho bem rapidinho aqui, 37 no Porto, 2,8% acima de ontem. R$37 em Campinas, 1,4% acima. Cascavel também com alta boa aqui, 3,3%. Outras alterações positivas aqui em Rio Verde, 1,8%. Dourados é um salto aqui, um ajuste forte aqui de 7,5% para R$28,50. E outra alta boa aqui também em Uberlândia, no Trigo Mineiro, para R$34, 3% acima. Eu continuo a conversa aqui com José Carlos Carramati, ele que é diretor comercial da Valtra para todo o Brasil, participando aqui com um stand com produtos da empresa aqui na Expo Inter, grande feira de tecnologia agropecuária da América Latina.
José Carlos, eu falei aqui no início do programa aqui que saiu o primeiro prognóstico aqui para a próxima safra do Rio Grande do Sul, e a notícia boa aqui, a tendência de aumento de área tanto da soja quanto do milho, a exceção é o arroz, mas soja e milho o pessoal está entusiasmado aqui, a gente está vendo o preço está bom, né? Tendência do produtor aumentar. Será que vai acontecer isso em todo o Brasil? Você que toca o Brasil inteiro aqui, o que tem visto aí em termos de ânimo do produtor brasileiro para a próxima safra de grãos? Para falar de produtividade e aumento de área para todo o Brasil é uma coisa bastante complexa, né? Porque as realidades são muito distintas de região para região. Mas hoje a Valtra acredita piamente de que a resposta positiva das commodities, ela determina o apetite que o agricultor tem por investimento em novas tecnologias. Assim, a gente hoje trabalha num cenário de tendência de manutenção para melhora nas commodities como um todo, nacionalmente falando. A gente tem sentido como termômetro aqui na feira, o agricultor, especificamente alguns do sul, já iniciando a quarta safra com tendência positiva, né? Foram 3 safras de resultado bastante positivo, não em todas as culturas, mas na maioria delas, né? E soja determinando aí a força na rentabilidade e na produtividade. E então a gente acredita que sim, é nossa convicção que produtividade é resultado do trabalho árduo do agricultor com a aplicação de tecnologia. E uma vez que o agricultor é bem remunerado e as commodities têm determinado essa remuneração de maneira, vamos dizer assim, adequada, notamos que o ano de 2020 se prevê um incremento no número de máquinas. A gente tem trabalhado com números aí da ordem de 4, 5% de incremento em relação ao que se viu em 2019. Isso para nós é bastante significativo. Acreditamos que os agricultores terão um momento bastante, vamos dizer, importante para que essas tecnologias cheguem até ele. Muito bem, está aí a visão aqui de José Carlos Carramati, ele que é diretor comercial da Valtra para todo o Brasil, e a gente acredita também que o produtor deve responder aqui a essa melhora dos preços que a gente está enxergando aqui, conforme a gente acabou de ver, soja, milho com preços bons, café é uma exceção, infelizmente, aqui, o arroz também, mas no conjunto aqui, só com esses 2 grandes grãos aqui, há uma indicação aqui, geralmente, de que o produtor vai investir em tecnologia, vai investir em aumento de área e, sobretudo, investir em produtividade, que é o que garante, realmente, uma receita contínua lá para frente. José Carlos Carramati, diretor comercial da Valtra, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Hein? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E sucesso aí, bons negócios aqui na feira. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com o nosso Agrimercado dessa terça-feira. Uma boa tarde a todos e amanhã a gente volta aqui diretamente da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul.